Olá, YouTube! Com as minhas baionetes de volta ali. Baionetes não. Baionetes de voltas ali, ó. Jordão e Bruno, maravilhosos. Com o campeão da América Verde também aqui no nosso grupo. Mas a gente está aí. Sejam bem-vindos, YouTube! Olha lá. Seja bem-vindo, Paulinho. Seja bem-vindo, você do YouTube. Obrigado por estar mais aqui com a gente, mais um dia, mais uma segunda-feira. Se você quiser participar do estudo, nos vídeos passados você vai achar um link que vai te levar para uma sala de WhatsApp. Toda segunda-feira, às 21h, a gente manda esse link lá na sala para você participar aqui com a gente desse grupo de estudo. Esse estudo que a gente está fazendo do livro Círculo de Estudos, Espiritismo e Arte, está muito bom, tá? As discussões estão muito boas. Se quiser, pode curtir, pode compartilhar, pode seguir a página da SEC, o canal da SEC, ativa o sininho e compartilha esse link aí, esse vídeo com todo mundo, ok? E você que faltou, que está vendo agora, né? Espero você na próxima aula. Vamos lá, vamos que vamos. A gente parou aqui nessa parte que fala sobre irradiando arte. Vamos lá, então. Começar a leitura. A Grécia tem sua importância e influência na história e na realização artística que fazemos na atualidade, tendo sido também na Grécia, especificamente na região da Magnésia, encontramos em abundância um dos mais importantes minerais, a magnetita. A magnetita, ou as pedras mágicas, como eram chamadas na antiguidade, é uma pedra ímã mais magnética entre todos os minerais do planeta, possuindo forma cristalina, quebradiça, de cor preta e brilho metálico. Isso nos faz lembrar de nosso planeta, que nosso planeta é um grande magneto, girando em seu próprio eixo, por onde ondas eletromagnéticas circulam permanentemente entre seus polos norte e sul. Abordando de forma mais abrangente, pode-se afirmar que toda a vida na Terra produz algum tipo de agitação e que toda agitação, por consequência, produz ondas curtas, longas, de frequências variáveis e características múltiplas. Estamos permanentemente mergulhados em um mar de ondas de variadas amplitudes. Dentre infinitas possibilidades de comprimento de onda, nosso ouvido capta apenas o curto limite de 20 a 20.000 Hz, escapando-nos a percepção das frequências fora desta faixa, como, por exemplo, os raios gama, os raios X e as ondas infravermelhas. Interessante que ele fala aqui, né, que abordando dessa forma mais abrangente, pode-se afirmar que toda a vida na Terra produz algum tipo de agitação e que toda agitação, por consequência, produz ondas curtas, longas, de frequências variáveis e de características múltiplas. E aí, quando os espíritos protetores dizem que a gente emana energia através da nossa fala, não é uma questão, tipo, esotérica, é uma questão científica, né, cara? Então, isso que é o mais maneiro, né, da doutrina espírita, que ela explica de uma forma científica mesmo o que está acontecendo, né? Se todos nós, a gente emite vibrações, né? Então, o nosso pensamento, dessa forma, também emite vibrações, né? E aí, o Daniel sempre fala, no nosso corpo é 70% água, ele sempre fala isso. Então, a gente recebe essas vibrações, né? Sempre que a gente entra em contato com essas energias. Então, e uma outra coisa que eu queria falar, que também me chamou a atenção aqui, que eu lembrei, foi essa questão, que no livro do Leon Denis, eu não sei agora qual é o esteta, ou o próprio Leon Denis, ou o Massenet, ele fala que
uma onda Hertz, né? Quando você toca um violão, ele cria uma onda Hertz que ela é infinita, tá ligado? Ela começa aqui, uma onda baixa, e ela vai vibrando até o infinito. Ou seja, se a gente só tem uma percepção de 20 a 200 mil hertz, né? A gente não faz ideia dessas ondas infinitas, né? Então, tipo assim, que a gente acha que a nossa fala, a nossa música, o nosso violão faz apenas um pequeno eco, assim, né, de distância, a gente não tem noção o quanto, né, essa vibração através da voz, através da música, através do pensamento, ele chega até as outras pessoas, chega até a gente que está muito próximo. Então, é importante a gente salientar isso, né? E repetindo, não é uma questão esotérica, não é uma questão tipo, isso acontece porque o Espiritismo diz. Não, é uma questão científica mesmo, né? Isso que é o mais interessante. Posso continuar? Vamos lá. Nós, indivíduos agentes no planeta, produzimos pelo pensamento ondas que se propagam em frequências que também nos fogem à percepção. Curioso é constatar que, sobre a ótica da existência de um universo extrafísico, nosso pensamento se materializam, adquirindo formas e texturas próximas. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude, no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia essa formas pensamento, e já tinha ouvido bastante antes. Muito legal essa palavra, essa expressão, né? Formas pensamento. Ou eu nunca tinha ouvido em imagens moldes, muito legal também. Podemos então afirmar que uma apresentação artística que é constituída inicialmente pelos pensamentos e ondas mentais que seus participantes cria ao redor de si mesmo certa intensidade de vibração magnética capaz de irradiar suas características até os espectadores. Vale lembrar outro aspecto, o de que ondas oriundas de fontes diferentes, mas dotadas da mesma frequência, tendem a entrar em ressonância quando se encontram, o que resulta numa potencialização de efeito delas. É como se a energia que elas transportam se fortalece pelo encontro em mesma frequência. Inevitavelmente, o processo de ensaio e apresentação de um evento artístico provocará a ressonância com indivíduos espirituais que se afinizem com o mesmo padrão de ondas, seja ou não consequência mental da situação em que se encontram, bem como sofrerá o espetáculo a interferência das formas pré-existentes no palco e no ambiente da plateia. O que é legal aí é que a gente entende, por exemplo, porque nós, como músico, né, pelo menos a parte aqui, como músico, entende a possibilidade da gente fazer o que a gente chama de... Na verdade, o que a gente chama, não nem sei o nome, mas o que a gente chama, o que no show a gente faz, né, de poder fazer com que as músicas, elas façam como se fosse uma onda mesmo, de descer, né, uma música mais calma, né, para iniciar o show e tal, etc., diminuir um pouco para depois o show subir novamente, né, falando de música. Isso é muito interessante, né? Inclusive, tem também, quem puder, que tiver aí, o Jordan, talvez, as questões dos atos, né? O primeiro ato é uma questão, o segundo ato é outro, o terceiro ato é aquele ato mais marcante, né? Que identifica
o resumo, ou algo que vai acontecer importante ali. Então, assim, tem toda essa questão também no teatro, né? Mas falando sobre a música, a gente sempre faz esse tipo de vibração exatamente por isso, né? Por exemplo, quando a gente toca músicas que falem sobre sentimentos, né, de reflexão, sentimentos que fazem as pessoas refletirem acerca daquilo que está dentro dela, a gente consegue juntar, né, chegar até essas ondas dessas pessoas através dessas músicas. E aí, quando a gente chega, essas pessoas conseguem se conectar com a gente através dessas canções, né? E aí, quando a gente consegue essa conexão, é que os espíritos protetores, né, conseguem também, dessa forma, auxiliar nesse resgate dessas pessoas, então, desses espíritos, né? E aí, conectados a partir dali com essas pessoas, com esses espíritos, a gente vai aumentando o show gradativamente e vai puxando essas pessoas para esse mesmo tipo de vibração e energia, para que aí elas consigam abrir os olhos, ter uma catarse, né? E conseguirem serem resgatadas pelos espíritos protetores. Por isso que, às vezes, é super importante a gente ter esse tipo de ideia de show, né? Por que o show de vocês começaram assim tão, entre aspas, triste, né? Poxa, não entendi e tal, etc. A gente entende porque a inspiração do alto, né, dos bons espíritos, vem através disso, né? Ó, conta disso e tal, etc. Inclusive, relatos espiritualmente falando também, né, dos médios, confirmam esse tipo de coisas, né? Muitos espíritos sendo resgatados através dos shows, das apresentações de arte, né? E é justamente por isso que a gente tem que parar para pensar também, né? De novo, lembrando a importância de entender a arte como algo que tem planejamento, né? Porque é exatamente isso. Eu imagino muito quando a gente estrutura uma peça de teatro, uma apresentação musical, uma parada no sentido de condução dos sentimentos das pessoas e dos pensamentos delas. Porque a gente está convidando elas a praticamente se conectarem à nossa vibração com aqueles personagens, com aquelas situações, com aquelas histórias que estão sendo colocadas ali, para a partir dali a gente conseguir trabalhar isso, né? Então, quando a gente fala que é trabalhar uma viagem com as emoções e sentimentos das pessoas, com os pensamentos delas, naturalmente a gente está pensando o que eu quero passar nesse início aqui da apresentação. Eu quero que a pessoa sinta a angústia que o personagem está sentindo, por exemplo, e a partir dessa angústia eu vou trabalhar as possibilidades de lidar com ela através da música, das cenas, falando as coisas que as pessoas têm que falar ali no palco, por exemplo, para poder chegar ao final trazendo a mensagem final, né? Então, eu achei importante esse último parágrafo dele dizer, né, que o processo de ensaio e apresentação provoca uma ressonância, porque a arte basicamente é isso, é a conexão, né? Quando a pessoa vai assistir uma peça, vai ver um show, ela vai para se conectar com a arte, mesmo que ela não perceba que está se conectando. E aí a gente precisa parar para pensar, né? Como é que a gente está trabalhando o planejamento dessa conexão com as pessoas. Claro que cada um vai lidar de uma forma diferente uma com a outra, porque uma música que chega para nós me toca de uma maneira diferente, porque eu tenho minhas questões diferentes de cada uma das pessoas, por exemplo. Mas há um planejamento, um objetivo central ali, né? Que deve ficar minimamente claro para que a pessoa faça as reflexões, a experiência dela. Então, eu achei isso muito, muito importante, né? Porque, querendo ou não, a arte ela é uma onda que conecta ao outro, levando ou abaixando a vibração, né, de acordo com a mensagem que a gente está trazendo. E isso exige muita responsabilidade, porque ninguém aqui é profissional. Acho que nem sendo profissional, a gente é especializado nessas questões que envolvem espiritualidade, para ser honesto. Então, acho que é muito importante parar para pensar nisso, né? De novo, sobre a nossa responsabilidade, é importante conhecer como a arte ela é planejada, ela precisa, sim, desse planejamento. E também uma coisa que eu vejo muito é que talvez a gente talvez não, com certeza a gente consiga trabalhar os sentimentos que a gente quer passar quando a gente se conecta a eles, né? Eu pego um exemplo pela pouca experiência com teatro que eu tenho.
Se a pessoa estiver apenas lendo ou tentando só reproduzir a fala, fica claro que a pessoa não está conectada com o personagem. Porque conectar com um personagem é conectar com virtudes, com os vícios, com os trejeitos, com as manias, com a forma de falar, a forma de olhar daquela pessoa que você está interpretando, né? E isso tudo ajuda a passar uma mensagem, a conectar os outros. Porque às vezes a gente está representando alguém que é tímido, por exemplo, mesmo não sendo, mas a pessoa que está representando é tímida. E isso é uma forma de existir que deve ser validada, saca? Então, eu acho que passa muito por isso. A gente consegue ter essa ressonância à medida que a gente se permite viver aquela experiência com mais verdade. E aí produz todo esse processo de ondas que conectam com as pessoas, né, no fluido cósmico. Conectam ao perispírito, como a gente conversou no último estudo. Isso me faz pensar, assim, de que a arte não é só para todas elas, só para entretenimento ou feita, né, sem algum tipo de propósito, sabe? Ela tem uma razão de existir, e não é como o Jordão comentou da questão da responsabilidade com que ela vai ter para o que, né, a leitura ela está trazendo. E da última coisa que o Jordão comentou, também de que, às vezes, a mensagem, ou acho que até além da mensagem, os sentimentos, aquilo que vai trazer, além, né, da forma como cada um vai chegar, vai também depender de como que, não queria dizer só de conhecimento técnico, mas como cada um vai levar, porque às vezes pode ser que uma pessoa leiga que leva aquilo lá como um geral, não vai analisar as nuances, né, dentro da arte, porque às vezes aquele que analisa, ele vai trazer mais, né, resposta para ele, a questão dos sentimentos. Então, acho que são essas duas coisas, de mostrar que a arte não é feita, né, sem motivo, né, acho que mostrar que ela tem, sim, algum propósito, e de que a, a arte, né, a pessoa, que é uma coisa que eu já tinha até escutado, até concordo, de que, dando exemplo, a pessoa que vai ter o conhecimento técnico, né, no caso de uma arte específica, aproveita mais essa arte do que a pessoa que é leiga, assim, às vezes tecnicamente falando, assim. E, tipo, eu acredito, assim, pelo que vocês comentaram da leitura, talvez, tipo, essa parte aí, tanto acho que técnica, mas se buscar se conectar, vai influenciar, não influenciar, mas vai, né, acho que impactar mais esse tipo de pessoa, aquela que está buscando se conectar mais, entender mais, além de ver o arte, né, o que ela está vendo como um geral, sabe? Entender mais a fundo. Acho que é isso que eu quero dizer. E eu até ressalto, problema nenhum ser entretenimento também, né, cara? Porque, querendo ou não, a arte também é para relaxar, né? Às vezes a gente tá tão estressado, cansado do dia que a gente quer só assistir uma comédia, ouvir uma música para ficar de boa, né? Ou para dançar mesmo, para jogar a energia que a gente não quer conosco fora e trazer outras. Eu acho que é isso, é que nem a leitura, perfeito, ler um livro é incrível. Aí eu tava vendo que o Ricardo e o Bruninho estavam comentando sobre as ondas, se vocês quiserem falar também, eu achei irado o debate ali no chat. Esses caras ficam conversando aí no inbox aí, é tenso, né, cara? Vou te contar. O Que... chat é aberto, pô, todo mundo vê. Tá bom. Não vou falar nada com vocês. Não, eu queria salientar uma coisa que é importante, que acho que tudo na vida a gente sempre vive numa questão muito de equilíbrio, né, cara? A gente precisa viver sempre em equilíbrio, né? Isso que eu acho que é legal a gente salientar. Então, tipo assim, nem tanto céu e nem tanta terra, né? A gente precisa ter a responsabilidade de, de fazer toda essa arte, pensar toda a arte, pensar a arte que possa atingir as pessoas com responsabilidade e tal,
Mas também a gente não pode limitar essa arte, né? Tipo assim, não, vamos tocar só músicas alegres agora. Ou então, alegres, assim, né, entre aspas, né? Músicas que não façam refletir. Ah, não, essa música aí a gente vai barrar porque pode fazer, já aconteceu, eu falo porque já aconteceu com a gente, né? Essa música aí, não, essa música aí a gente vai cortar porque pode ser que cause alguma coisa no jovem ou cause alguma coisa nas outras pessoas. Ué, como assim, cara? Sabe? Como se o trabalho também não fosse auxiliado pela espiritualidade, né? Esse que é o mais interessante, né? E que se a gente for pegar, fazer esses estudos, fazer uma questão com a própria rede mediúnica que existe ali, a gente vai ver a importância disso, né? O espírito ele não faz esse processo também de poder se conectar ali na mesma sintonia para poder ser atendido, é a mesma coisa, né? Só que às vezes as pessoas confundem, né, por ter um medo, uma questão com essa questão da arte e acabam limitando a arte para isso. É claro, não estou falando para tocar qualquer coisa, tocar só músicas que deprimem as pessoas, o que deixa elas muito tristes, não é isso. Mas entender esse processo da arte juntamente, né? Isso se dá muito numa construção coletiva, né? A gente conversou muito sobre isso. Quando se constrói coletivamente com os artistas com os coordenadores, com o pessoal da pedagogia, da casa espírita ou do evento espírita, isso acaba fazendo com que tudo faça sentido ali e cada um consiga colocar o seu lado, o artista, o coordenador e tal. Mas quando é um negócio impositivo, um negócio que não é construído junto, pode acontecer esse tipo de coisa também, né? Interessante falar. É uma ideia de arte raciocinada, se parar para pensar o que você está falando. Pensei nisso agora, Matheus, né, que a gente já fala de fé raciocinada, aquela fé que tem que questionar. Acho que é uma fé que acho que tem que valer, né, para qualquer religião ou não religião, filosofia, mas de buscar saber, né, se você acredita em algo, entenda o porquê que você acredita naquilo, entender por que você não acredita na visão da outra pessoa, né? Então, até buscar a parte, tipo assim, tá, por que eu discordo disso daqui? E acho que da arte aí do que você está trazendo, que é você até trouxe aí de não a pessoa não tá querendo, você não está querendo dizer que é só para tocar a música triste, assim, até pensei assim, que tipo, se a pessoa ir para um extremo, no caso, tipo, no sentido de, então a arte é para entretenimento, aí só vamos entreter ou não, vamos só cair, vai que a pessoa pensa que só tem que pôr música clássica, né? Tanto pela questão lá técnica, vamos pôr só música clássica agora em show, no caso, por exemplo, de músicos com instrumento. Não necessariamente, às vezes, tipo, se parar para pensar, né? Como a gente está falando aí da questão do sentimento, às vezes, cada um vai se conectar com a música da sua forma e, e a expressão da música vai ser diferente. Então, acho que a palavra seria, vamos dizer assim, uma arte raciocinada, assim, né? Se a gente está falando da questão da responsabilidade, né, que tem, então, essa arte raciocinada aí e de não sabe só ficar com um extremo, não, vamos só ficar com entretenimento ou vamos ficar só com trazer uma mensagem direta, assim. É algo que eu vejo que de mostrar que cada um, né, tem que avaliar, tipo, tem que ponderar, né, antes de tomar atitude, no caso, em relação especificamente, como a gente está falando, da arte. Então, é algo que a pessoa tem que ponderar, né, antes de praticar e trazer. Uma parada aí dentro disso é que eu lembro muito da Gabi de Paula, a nossa amiga aqui do estado, né? Que ela sempre fala que a gente tem medo de lidar com as nossas emoções e sentimentos. Eu nunca esqueci, porque eu acho que é isso. A gente tem medo das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e aí tenta evitar tudo aquilo que possa vir a fazer com que eles se manifestem.
Só que se formos parar para pensar, é bem melhor que eles se manifestem em um evento espírita, em que a gente tem apoio espiritual, a gente tem apoio de pessoas ali preparadas para cuidar da gente, em todos os sentidos, né, de saúde física, mental, espiritual. E eu acho que também é parte do processo da evolução do espírito, porque não dá para a gente, na minha concepção, pelo menos, fingir que não vivemos no mundo. No mundo, a gente vive várias situações que dão gatilhos para emoções variadas. E emoções a gente não controla. Emoção a gente sente, ponto. Algo nos incomoda e ponto. Algo nos alegra e ponto. Agora, o que a gente faz com ela é que esse processo de raciocínio, né, que o Gabriel trouxe muito bem. Eu acredito que a arte ela tem esse potencial de despertar as emoções da gente e também conduzi-las para uma reflexão, sabe? Eu acho que é por isso que, inclusive, as artes que mais fazem sucesso são aquelas que mais têm a ver com a nossa vida, né? As distopias que falam sobre as dificuldades, as utopias que falam sobre o que a gente pode alcançar, o que a gente quer alcançar, as músicas de dor de cotovelo, as músicas de amor. Eu falei já em estudos atrás, né? A música de amor é uma das coisas que acho que move a humanidade desde sempre. Por quê? Porque tem a ver com a nossa vida. A gente sente, a gente se relaciona. Então, eu acho que se lá fora, no mundo, por assim dizer, a arte ela faz esse papel, porque dentro do espiritismo ela não pode fazer esse papel, utilizando dos objetivos e das mensagens espíritas para trazer uma reflexão, né? Só que como é que eu vou saber lidar com a minha raiva, com a minha tristeza, por exemplo, se eu não entro em contato com ela? É lógico que a arte num show, numa apresentação, não vai fazer o papel da terapia, mas ela pode dar uma mudança de chave ali na vida da pessoa e ela refletir de um jeito que nunca parou para refletir, porque ela visualizou aí na interpretação do teatro algo que ela viveu e a pessoa lidou de uma maneira diferente do que ela lidaria. E ela, opa, dá para fazer diferente. Às vezes, de tanto ouvir uma música durante um evento espírita inteiro, por exemplo, você se toca da mensagem. Ah, é isso, cara. Então, beleza, eu vou prestar atenção, né? Sabe? O que você fará, amor, do amor que Deus deu para você, por exemplo. De tanto ouvir isso, a gente para pensar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida amorosa, né? Com as minhas energias, quanto espírito. Como assim? O que ele quer dizer nessa música? Eu vou e pego e estudo. Se eu tiver boa vontade para fazer isso. Então, acho que passa muito nesse sentido. A gente precisa aprender a entrar em contato com as nossas emoções. Vivê-las com verdade. Isso não é fácil, mas é preciso, porque como a gente evolui, né? Se a gente não consegue aprender a manifestar as nossas emoções e, na prática, lidar da melhor forma com elas que a gente conseguir, né? Jesus sentiu tristeza, mas não se dominou por ela. Mas ele sentiu, porque ele se conecta a cada um de nós. Ele sentiu alegria também, mas também ele não entrou na euforia, que é perigosa. Como é que ele sabe desenvolver isso? Porque tem séculos de evolução espiritual, porque ele aprendeu através das experiências nas vidas dele. Então, se a gente tem a oportunidade, como movimento espírita, de ajudar as pessoas a entrar em contato no espaço seguro com as suas emoções, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, esse amadurecimento de construir junto, para fazer como a gente pode alcançar, né? Senão a gente acaba sendo muito puritano, na minha visão. A arte, né, e complementando, assim, a arte ela é uma manifestação humana universal, assim, né? Eu acho que essa manifestação humana passa por isso que você está falando, Jordão. Passa por todos os momentos que um ser humano vive, né? E aí tem sempre uma pergunta que eu tenho me feito cada dia mais sobre as coisas em geral. Eu sou uma pessoa muito abstrata, tenho me visto assim. E aí eu me pergunto muito o que são as coisas. E a arte é mais uma delas que eu me pergunto. O que é arte? É cantar? É tocar? É o quê? Para mim, depois no final das contas, particularmente, não é nada disso. Para mim é tudo isso ao mesmo tempo, mas viver uma arte. Então, a partir do momento que a gente está vivendo, que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente trabalha, que a gente se movimenta, isso é arte, né? E a arte está em tudo. Então, a gente limita muito esse pensamento, nós enquanto humanidade, e aí estou falando também enquanto movimento espírita, porque o movimento espírita está dentro, né, da sociedade, da humanidade.
a gente se limita muito a pensar que o movimento artístico não pode gerar um sentimento de tristeza dentro do espiritismo, né? Sendo que às vezes é feita uma prece que traz uma emoção, às vezes traz até uma tristeza, alguma coisa que tem na prece. Prece é arte. Por que o movimento artístico explícito, que a gente está acostumado a enxergar como movimento artístico, tipo uma apresentação teatral, leitura de um poema, por que essas coisas a gente tende a ser muito criterioso quando se fala. Eu tô falando aqui de movimento espírita capixaba, principalmente, que é um movimento espírita que eu tenho acesso, tá? É minha realidade. É sempre uma preocupação muito grande com cuidado. Cuidado com o que você tá, da forma como você está tocando o outro, da forma como, o que você está querendo dizer. E aí isso vem muito também do que o Gabriel disse, né? Da forma como as pessoas que estão fazendo aquele movimento artístico pensaram, estudaram, construíram. Isso depende muito dessa intenção. Eu entendo que tudo que chega no outro chega de uma forma que não é a forma que a gente espera, porque o outro tem as suas particularidades. Todos nós somos seres individuais e temos as nossas... somos multifacetados, temos muitas vivências nessa vida, em outras vidas, então vai tocar o outro de uma forma que a gente não espera que vai tocar. Então, às vezes, uma coisa que para mim é feliz, para o Matheus, para Baiano, é triste. E vice-versa. Então, assim, o que são, na realidade, esses conceitos e esses fechamentos de palavras, de conceituação, de enquadramento de movimentos artísticos? Nada mais são do que o nosso medo de encarar, enfrentar e se propor a fazer as coisas, tirar as coisas lá do fundo da nossa alma, sabe? Que tem muito a ver com o que o Jordão falou, que a Gabi fala, né? Que a gente tem medo de sentir, tem medo dos sentimentos. E eu vou mais fundo, a gente tem medo da gente mesmo. Quando a gente se olha lá no fundo, a gente tem medo de quais são esses sentimentos, de quem nós somos, né? E aí por isso que, na minha opinião, assim, né? A gente vai se distanciando cada vez mais do movimento artístico pelo sentido, pelo significado. Para mim, o espetáculo e vocês usaram uma palavra que agora me fugiu. Entretenimento. O entretenimento, para mim, é secundário. Acho que ele vai vir de uma hora ou outra, mas ele é completamente secundário. Então, a gente estava conversando sobre isso também na reunião da Unção, na última, né? De que adianta a gente fazer uma coisa se a gente não sente essa coisa? Não adianta de nada. E não adianta de nada, não é para o outro, é para a gente que está fazendo. Na realidade, só prejudica. Enfim. Muito bom, Sofia. É isso aí. A gente tem que parar para refletir um pouco sobre esse assunto mesmo, que aí quando a gente realmente mudar esse tipo de pensamento, acho que vai ser a guinada necessária aí para a gente mudar esse tipo de pensamento que impera hoje aí, né, no próprio movimento espírita. Que eu acho que não é uma questão que envolve só a arte, né? Também tem outras questões também, mas enfim, para outros tempos. Vamos seguindo então aqui. A plateia é um grande campo magnético, tão diverso e múltiplo quantos sejam os interesses em que cada indivíduo está mergulhado. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúivos fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como um coro musical. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Legal, isso aí. Um pouco que você está falando, né? Cada um recebe da forma que lhe cabe, né? Essa questão da energia. Interessante isso aí, que a gente se conecta, né? A gente vai ver um vídeo da Unção tocando Desatanó e as pessoas cantando, né?
E o vídeo é muito emocionante exatamente por essa conexão que existe ali naquele momento entre as pessoas, entre o público e há um som. E eu queria dar um outro exemplo também, é que quando você faz uma palestra, quem que já fez uma palestra ao vivo assim, aí você está fazendo a palestra assim, aí você fala alguma coisa, e aí um carinha lá da direita, lá do final, ele faz assim, ó. Ou, tipo, concordando com você, sabe? Tipo assim, é isso mesmo, cara. Você tá falando certo. É você, caraca, é isso aí, cara. Beleza, tô falando certo, vambora, chega a palestra, você já fica mais empolgado, já fica mais animado, e aí você já segue, sabe? É isso, né, cara? Essa conexão que existe ali entre o público e quem tá falando, ou quem tá cantando e tal, etc. Poxa, e eu falo como músico mesmo, né? Também, quando as pessoas sabem a canção que você está cantando, cantam junto com você, é muito emocionante, é muito legal de ter essa emoção. Uma outra coisa também do teatro, que é também, é quando, tipo assim, você faz uma piada, né? Uma parada acontece e as pessoas riem no público, aí você fala, cara, beleza, pô. Aí você dá uma aliviada, dá uma desestressada. Muito bacana também. Eu lembrei agora, Matheus, né, no caso de tanto música quanto da. Mas não parece, mas lembrei mais da música lá com o cantor, né, o Fred Mercury. Tanto não sei se alguém já chegou a ver o filme, né, do Bohemian Rhapsody, que tem a história dele. Aí é naquela cena lá que eles estão no Live Aid, assim, que ocorreu assim na vida real. Uma das coisas que ele fez, que acho que tem até no próprio vídeo original, tudo assim, é de que ele vai lá, ele começa, tipo, não sei se seria certa a palavra gritando, mas ele vai gritando assim, tudo, aí ele levanta a mão assim para a plateia, todo mundo, gritar junto com ele assim depois. Aí ele abaixa, as pessoas param assim, aí vai fazendo barulho, aí vai aumentando as pessoas assim. Aí faz com a mão assim, tipo, para as pessoas fazerem junto com ele assim. Aí depois vocês pesquisam, né, no Live Aid lá, que teve que o Queen participou. Então, acho que é bem isso aí, os casos da questão aí mesmo da música e da questão, que tanto essa leitura da conexão, né, que aí vai ter, necessariamente, da plateia, né, com o artista. Peraí, o Ricardo ele perguntou se acho que é no Wembley. Eu acho que Ricardo. Eu acho que eu vou conferir aqui, mas acho que assim, que é se não me engano, aí o Live Aid, que eu me lembro, era para ajudar a África, alguma coisa assim. Um projeto assim que era para ajudar. Agora, especificamente o que era, eu não lembro, que eu sempre só via mais a história falando sobre a banda Queen, no caso. Eu acho que talvez tinha a ver com a AIDS, com esse Live Aid, mas eu não lembro. Não lembro mesmo. Era um show beneficente que eu tô ligado, que tinha o David Bowie, Queen, a galera toda juntando dinheiro para poder ajudar uma causa. Não sei se era fome, doença, uma parada dessa aí. E foi no Wembley, sim. Acabei de pegar 85 lá na Inglaterra. O melhor show foi do Queen, com certeza. Sim, tinha muita gente também, tanto, né, no lugar que estava mesmo e até por televisão, no caso, na época, assim, mas tinha muita gente acompanhando, né, no caso, a gente falando do Queen, né, no momento lá. Sim, no filme ele mostra lá junto com o Bohemian Rhapsody lá. Aí da parte do Radio Gaga eu não lembro, porque aí não cheguei a ver se tem disponível no Live Aid, assim. Show de bola. Mamma mia, mamma mia. Vamos lá, galera. Vale recordar que a indução magnética, estudada pelo físico britânico James Clerk Maxwell, consiste no processo onde um corpo eletrificado pode transferir características suas para outro, havendo ou não contato físico entre eles.
André Luiz, ao propor um estudo do fenômeno da mediunidade, oferece-nos o conceito da indução mental, que se daria de maneira análoga, materializando-se quando indivíduos transmitem e recebem impressões entre si, como se fossem dois corpos de diferentes temperaturas que transferem calor do mais aquecido para o mais frio, podendo estar em contato físico ou próximos o bastante para que a troca se estabeleça. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Pô, me lembrou, sabe o que é? Transmissão de pensamento, não tem? Caraca, eu estava pensando nisso agora. Isso acontece muito comigo e com o Bruno, porque a gente é um casal, aí é não, gatão? É isso Ah, aí. Uma das capacidades mediúnicas, ou uma das capacidades anímicas do espírito mais fortes que tem. E aí, cara, isso me... Incrível, né? Que a arte, ela, como a gente estudou antes, né? Ela é progressista ao seu tempo, né? Futurística, né? Em alguns momentos, né? E aí, quando a gente vê a Jean Grey lá mandando um pensamento telepático para as outras pessoas e tal, a gente pensa, velho, é muito distante, olha só que fantasia maluca. Mas não, tá ligado? É uma parada que daqui a pouco, velho, quando a gente descobrir o poder, a gente conseguir essa possibilidade, vai ser tudo meio que normal, né? Aí você não vai precisar mandar nada no privado ou mandar aqueles recadinhos assim na sala de aula, assim, ó, como professor, o recadinho assim, você só vai assim, ó. O planeta tá colando de você, mano. Não deixa não. Tá? Tem um vídeo na Amigos da Luz que é assim, tem um grupo de espíritos. Cara desencarnar chega lá no nosso lar, é recebido tudo. Aí eles ficam surpresos, porque tipo, não tinha as coisas da Terra, né? Como Facebook e tudo. Aí uma mulher, né, que ela foi, né, enquanto encarnada, aí ela estava querendo falar com quem era o marido dela, tipo assim, todo. Aí ela falou assim, falou que ia colocar textão, Facebook, tudo assim. Aí falou que ela não tinha feito, e aí falou que para ela fazer isso daí por pensamento, assim. Aí ela foi tentando se comunicar toda, ela entrou em contato, assim, mas até no vídeo brincava falando assim, que era pensa-zap, assim, no caso, a forma de comunicação. Rapaz. Tá chegando. O mundo espiritual já é comum. A gente já viu também ali que por exemplo, a música, né? Então, a arte é como se fosse uma forma de comunicação mesmo, né? E de louvor a Deus, né? Agradecimento a Deus, né? A música, principalmente. Então, assim, cada dia que passa, a gente vai só confirmando essas expectativas que os espíritos trazem para a gente. Ai, cadê? É aqui mesmo? Tá certo. A apresentação artística pode tornar-se, então, um grande corpo vibrante de energias, ondas e formas pensamento, produzindo uma determinada indução magnética naqueles que compõem sua plateia. Os espectadores, de características diversas e plurais, que ao entrarem no ambiente teatral, começaram a ter seus comprimentos de onda mental alterados pela musicalidade do ambiente, por estímulos visuais disponíveis ainda no foyer e pelo estado de espírito de adesão ao espetáculo. Tornam-se um corpo capaz de ser induzido, ter suas emissões de pensamento alterado e padrões mentais desconstruídos pela observação e principalmente pela vivência do fenômeno teatral. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião, representam agentes de indução,
que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplo quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Por isso que eu tenho uma vontade imensa, imensa, imensa de poder visitar museus quando eu for numa outra cidade. Assim, porque aqui no Espírito Santo, o movimento artístico aqui de museus e tal, etc., não é muito forte, né? Então não tem grandes museus aqui e tal, etc. Já fui em algumas exposições de arte aqui já, mas são pouco divulgadas, não aparecem, não vem coisas muito grandes também. Mas já fui em exposições de arte em BH, e acho que só. E aqui no Espírito Santo. A de BH foi muito legal, muito boa, muito bacana. Mas queria ir também no MASP, na MASP, por exemplo, né? Que é o museu lá muito bacana em São Paulo. Que imagina, cara, porque eu sempre fico imaginando como é ver um quadro presencialmente. Deve exatamente ser essa questão aí, dessa indução magnética aí que existe, né? E engraçado que é tudo a ver com aquela questão de emitir energia para o infinito, eternamente. É ali, o quadro está ali emitindo energia para você, e toda vez que você chega, você sente aquela indução magnética em você, né? Alguém que já participou já foi em museu aí, se quiser compartilhar as experiências, falar com a gente como que é, né, ver um quadro e tal, etc. de perto. Inclusive também, quem foi em outros tipos de arte, né, catedrais, artes arquitetônicas, né, locais que são arquiteturas artísticas e tal, e quiser compartilhar com a gente essa experiência também, pode falar aí agora. Vou falar, então. Desde sempre, assim, isso que você está falando, a leitura, né? A arte é realmente muito magnética, ela é envolvente, assim. Eu lembro que desde muito pequena, a família da parte do meu pai é de São Paulo. Então, eu sempre ia com frequência. Minha mãe nunca me deixava de levar, nunca deixava de me levar em exposições artísticas, né? E é especial, assim, é bem magnífico, assim. E, assim, eu, depois de mais velha, algumas coisas que me vêm muito à cabeça é, assim, quem fez essa arte? Eu olho a arte, né, sinto que ela me traz, mas depois eu me pergunto, quem fez essa arte? Por que fez essa arte? Né, assim, para quem fez, qual que era a intenção? Mesmo que eu saiba como me tocou, né? E é muito louco, porque pode tocar de várias formas. Então, de formas positivas, assim, completamente magnetizantes no bom sentido, quanto no sentido oposto, né? Porque você falou aí das artes arquitetônicas, e eu me lembrei, por isso que eu vim falar, assim, me lembrei de ter visitado grandes catedrais, né? Enfim, e olhando para aquelas catedrais e entrando naquele ambiente, me senti muito mal. E, e eu, assim, tenho a memória viva, assim, em mim, de como que era olhar a basílica, o pé direito enorme, não sei quantos metros, não sei quanto quilate de ouro, de não sei o quê, e pensar, quem construiu isso aqui? Foram os escravos. Foram escravos, e aí eu me senti muito mal, muito mal, muito mal. E porque é surreal, realmente é surreal. A construção é uma coisa assim realmente magnífica. E dentro da construção tem quadro, tem estátua, tem, enfim, tudo, né? E é muito louco porque é uma beleza triste, né? Assim, para mim foi assim. E eu me lembro que quando fiz essa viagem, que fui nessas grandes basílicas, eu fui, entrei em várias, visitei várias que, né? Tipo assim, você vai em tal lugar, você tem que ir em tal basílica, você tem que visitar tal basílica.
E eu ia em várias, nossa, e era sempre a mesma sensação, uma coisa meio... Eu saía de lá meio sugada, assim. Parecia que minha energia tinha ficado lá. E aí depois eu me lembro que nessa mesma viagem eu viajei para uma cidade vizinha e pequena, que nessa cidade tinha uma catedral, que dentro dessa catedral tinha uma capela dentro dessa catedral, uma capelinha minúscula, assim, minúscula, que foi construída por São Francisco de Assis. E é minúscula, é tipo assim, minúsculo. E eu me lembro de entrar dentro daquele lugar, encostar a mão naquela parede, assim, isso é uma coisa, assim, não era magnífico como as outras eram no sentido arquitetônico, né, assim, na grandeza ali, física, mas a grandeza espiritual, com certeza, era 1000 vezes maior do que todas as outras, assim. E aí tá aí o magnetismo, né, assim, a forma... Para que foi construída? Para que as outras foram construídas, né? Demonstração de poder ali, pessoas trabalhando, sendo escravizadas, e aquela pequena capela foi construída para quê? Ali sim estava o real significado, por isso que a arte precisa ter significado, todas as artes têm significado, seja aquela que foi construída para ter o poder, ou enfim. Mas de que forma isso toca alguém, né? Assim, é muito maluco. Estou falando assim porque o Baiano falou, me veio na cabeça isso na hora, assim, de lembrar dessa experiência muito louca, porque a maior parte das pessoas entra nesses lugares e fala, nossa, que lugar maravilhoso, que coisa linda, que não sei o quê. E na realidade é lindo, assim, mas é uma beleza muito triste. Coisas as pequenas, às vezes, têm um potencial magnético 1000 vezes maior do que construções monumentais enormes, né? Eu acho que é sobre a energia das coisas, né? A intenção, o objetivo, como. Eu acho que é isso que torna, muitas vezes, por exemplo, tão emocionante ou mais emocionante um show de voz e violão, por exemplo, do que um concerto todo estruturado, com imagens e tudo mais. Cada um tem o seu valor, lógico, mas dependendo do objetivo que se quer, né, ou quanto de coração, né, de energia direcionada no pensamento, aquilo, às vezes a gente toca mais alguém com a simplicidade. Eu acho que é isso que é o ponto principal, né? A arte, ela tem essa flexibilidade de, dependendo das ocasiões, fazer um live aid, por exemplo, gigante, 2 países ao mesmo tempo, mas também cantar de uma maneira profunda a alma numa voz e violão em uma reunião, saca? Que se toca uma música, que se toniza. E aí isso me fez lembrar também da minha experiência com o museu. Eu sempre gostei de museu, cara. Sempre gostei. Eu, me, eu nunca fui assim, na área de artes na escola, naquele que amava, mas eu cresci e me encantei pela arte. E aí eu fui no Museu do Amanhã, cara, o Museu do Amanhã é uma parada incrível, sabe? Eu fiquei encantada naquele ambiente. Eu acho que foi 2016, a última vez que eu fui lá. Não, eu fui em 2016, pós-Olimpíada, estava nas Paralimpíadas, e 2019, no início do ano, alguma coisa do tipo. Passei o aniversário no Rio, enquanto a gente podia fazer essas coisas, né? E aí, cara, eu me senti encantado, porque era tudo assim, imponente, ao mesmo tempo que trazia um objetivo de reflexão. Ali é feito não para te intimidar, pelo menos a exposição que eu vi, mas para te mostrar as possibilidades que nós podemos ser quanto humanidade no futuro, mas e fazendo ao mesmo tempo enxergar aquilo que a gente era no presente, porque a gente precisa disso, sabe? Eu acho que essa função do museu é algo que encanta, porque ele é um espaço, eu sinto no museu, geralmente, um espaço não só de diversão, mas um espaço de contemplação, saca? De conexão. Da mesma forma que a gente tem que, no ambiente, numa casa espírita, numa igreja que a gente vai assim também, é um espaço que pode ser de beleza, de alegria, sabe? De compartilhar histórias, mas um espaço de contemplação e conexão consigo, com o outro, com a divindade ou algo maior, porque eu vejo no museu essa força, saca? É como se eu entrasse no museu, por exemplo, o Museu do Amanhã, eu me conectasse com
não só o artista que criou, ou os artistas que fizeram aquelas obras, mas com toda a humanidade ao mesmo tempo. E a mesma coisa para museus mais simples, como o museu aqui em Vitória, que tem o Museu do Espírito Santo, que é lindo, tem exposições lá que são muito maneiras, já tive a oportunidade de ir. Acho que em 2014, quando eu era um estudante lá do Salesiano, a gente foi visitar, e era uma exposição que envolvia alguns tópicos sobre fé, saca? Tinha uma imagem que misturava Jesus com Krishna e não sei quem, e eu acho que era ali. Eu achei lindo, cara, era gigante assim, o quadro, e o espaço todo era um ambiente como se eu estivesse entrando numa sala para fazer uma oração, saca? Então, enfim, então eu acho que, querendo ou não, a arte ela tem isso, especialmente nos museus também. O Baiano falou e a Sofia falaram aí. Eu acho que é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Porque a oportunidade de se permitir conhecer os ambientes históricos, espaços como museu, cinema e outros lugares assim, é uma oportunidade única que muitas vezes a gente não para valorizar, não para perceber a profundidade que é aquilo. Mas se a gente se permitir conectar, né, a gente começa a sentir. E aí entende. É importante, porque desenvolve a sensibilidade. Muito legal, cara. Muito legal. Um dia também vou passar também esse tipo de coisas aí que vocês falaram. E por isso que eu falo que não assisto filme de terror por conta disso. Que o filme de terror passa essa energia de tensão, de, sabe? Ai, enfim, mas tem gente que gosta. Valeu, galera. Vamos encerrando aqui. Um abraço para você, YouTube. A gente se vê na próxima. A gente vai fazer a prece aqui no final. Mas antes, vamos deixar vocês aí. Tchau, YouTube. Um abraço.